Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. No programa de hoje estamos falando sobre poesia e o aniversário do poeta Carlos Drummond de Andrade. E para falar desse assunto, o nosso convidado é o escritor e historiador Viegas Fernandes da Costa. Viegas, para quem se aventura na poesia, alguns cuidados devem ser tomados, né? Mas antes de você me responder esta pergunta, tal você declamar um poema? Eu não vou declamá-lo, porque não me preparei para uma declamação, mas eu gostaria de ler, já que estamos falando do Drummond, né? Eu sempre digo, o Cruz de Souza, outro poeta, um pouco antes de morrer, ele escreveu, ele estava num trem, um vagão de carga, inclusive. O Cruz de Souza tem uma história muito interessante, muito pungente, né? E ele disse: que importa que morra o poeta? Importa que não morra o poema, né? E muitas vezes a gente, quando vai falar de um autor, a gente fala do autor, mas esquece justamente o mais importante, que é a palavra, né? O trabalho, o poema, o texto que ele deixou. Então, para que isso não aconteça com Drummond, né? Tu começaste com um poema das sete faces. Isso, o poema das Sete Faces, e eu gostaria de então ler um poema curto que se chama Mãos Dadas, que eu tirei aqui da antologia poética, né? Do Carlos Drummond de Andrade. E que eu acho que caracteriza muito bem o que foi o poeta e o que foi a poesia de Drummond. E que diz o seguinte: não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Então isso é Drummond, né? Poema de mãos dadas. Traduz mãos bem, dadas. né? Isso, que é aquilo, né? Ele fala do tempo dele, do momento dele, né? E sempre esses fantasmas do passado e, ao mesmo tempo, esse peso de um futuro desconhecido, né? Viegas, vamos então, né, retomando a pergunta, né? Quais os cuidados ao fazer uma poesia, né? Trabalhar com a poesia e poesia, escrever, fazer, isso é difícil? Olha, quando a gente vai, eu falaria, portanto, em poema, né? Como um produto, como algo que eu vou lá e vou escrever. Por incrível que pareça, quando a gente é adolescente, né? Quando a gente encontra o primeiro amor e conhece o primeiro beijo, e assim por diante, a gente logo se coloca a escrever poesia. Sim. Né? O que é, eu diria, quase natural, e ao mesmo tempo também porque nos parece mais fácil, né? Porque a impressão que a gente tem é assim, são textos curtos, né? Vou fazer uma rima aqui e tal. Se eu falo em poesia enquanto poema, enquanto produção literária, eu me arrisco a dizer, Carlos, que o poema talvez seja, dos gêneros literários, o mais difícil de se fazer. Aí alguém vai dizer assim: mas Viegas, escrever um romance de 800 páginas é mais difícil. E eu vou dizer o seguinte: tudo bem, escrever um romance de 800 páginas te exige disciplina. Mas se tu perderes dessas 800, 100 e poucas páginas, o leitor não percebe, né? Já o poema, ele é um encontro com uma palavra tão especial que tudo que estiver sobrando ali vai destruir o teu poema. Então, como dizer, em primeiro lugar, como dizer algo de forma inédita, né? Porque se eu vou escrever algo que já foi dito, não tem por que eu derrubar árvores depois para imprimir aquilo, né? Ou consumir bits e bytes da internet para publicar aquilo. Então, como dizer algo que seja inédito, em um contexto novo, com uma estética diferenciada e em um espaço diminuto.
Né? Eis o desafio, né? Essa é a grande questão. E como trabalhar, como brincar com a linguagem, como subverter a linguagem. Então eu preciso, primeiro, de experiência de vida. Né? Há poetas que dizem que, poetas importantes, né, com carreiras longevas, né, que sempre dizem, olha, eu deveria ter começado a publicar meus poemas só com 40, 50 anos, né, não com 20 e tal. Mas por quê? Porque a experiência também te traz um olhar diferenciado, mais profundo da tua existência, né? Então, tu precisa de experiência. Esse é o primeiro ponto, né? Claro, tu precisa de criatividade, né? Tu precisas conhecer muito bem a língua. Porque que é um fator claro, super como importante, é que eu vou né? brincar com, né? Como é que eu vou subverter, mesmo que seja para fazer um poema concreto, né? Como é que eu vou subverter a palavra se eu não conheço a palavra? Como é que eu vou subverter a língua se eu não conheço a língua? Então é uma série de fatores que eu preciso ter, né, para poder apresentar realmente algo, um poema que vale a pena. Agora isso não quer dizer, obviamente, né, que eu não possa exercitar a poesia, porque os bons poemas também nascem de um exercício, né? Você não, aquela ideia do poeta que senta e vou fazer um poema e em 10 minutos, isso até pode acontecer. Né? Às vezes o poeta ele realmente senta e em 10 minutos ele consegue fazer um poema. Agora, na maioria das vezes, um poema com 10 linhas levou quase um ano para ser escrito. Né? Então, e por isso, muitas vezes, o leitor, quando vai a um lançamento de livro de poesia, ele encontra lá um livro, um livrinho fininho, né? Só 40 páginas. Mas o poema, cada poema é único. E cada ele exige, poema né? é exigente. Ele é extremamente exigente. É exigente. Agora, sim, por incrível que pareça também, Carlos, existe uma demanda para a poesia, para o poema. Normalmente, dentro do mercado literário, as editoras elas têm muita resistência em publicar poesia. O argumento que elas utilizam, a justificativa que a maioria das editoras utiliza, é o de que não haveria leitor, que esses livros, como eles dizem, não vendem. Eu particularmente discordo. Então isso, né? não é uma verdade Não absoluta. é uma verdade pelo seguinte, Carlos, foram feitas pesquisas, censos relacionados à literatura no Brasil, eu não estou falando de mundo, estou falando de Brasil, e a poesia é o gênero literário lido por 5% dos leitores, como preferencial, ou seja, 5%? 5% dos leitores brasileiros, Que é um número... né, que é um número expressivo. 5% dos leitores que têm realmente o hábito da leitura, né, no Brasil, tem a poesia como seu gênero preferido. Nós temos aí poesia, romance, teatro, conto, crônica, novela, ensaio, enfim, né, textos de historiografia, enfim, tem a Bíblia, né, e tal. Para todos então, os gostos. 5% quer ler poesia. Né? Agora, a questão é, que tipo de poesia você quer ler? Eu quero ler um poema que tenha qualidade. Sim. Né? Porque, como eu falei, hoje publica-se muito poema, né, de forma individual, as pessoas... Só que nem sempre esses poemas trazem algo novo. Né? Não trazem qualidade. Não trazem também, a qualidade literária. Né? Então, esse é um cuidado que a gente tem e uma observância que deve ser feita. Agora, quem de nós que está, de repente, nos assistindo em casa ou pela internet, não conhece pelo menos um poeta? Não lembra de pelo menos um poema? Ou não tem pelo menos um poema, né, como uma referência na sua vida? Até mesmo uns versos, né? Exatamente. Até mesmo uns versos Exatamente. soltos, né? Então, a gente percebe que a poesia ela é forte. Quem já não ouviu falar de Fernando Pessoa? Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, João Quintana. Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Isso. Né? Mário Quintana, né? E tantos outros, né, dos contemporâneos que vão surgindo e tal. Então, há espaço para o poema, há espaço, porque há espaço para o ser humano. Né? Quando a gente está falando de poema, está falando de poesia, é esse ponto aí que é interessante, né? Estamos falando do ser humano. Claro, porque a poesia ela é uma arte, né? Ela é uma arte como qualquer outra e como qualquer outra arte, né? Ela cultiva o que é aparentemente inútil, mas o que nos diferencia de qualquer outro animal, né? É justamente a capacidade de produzirmos aquilo que objetivamente não tem necessidade. Porque, veja bem, qualquer animal sobrevive. Qualquer animal luta pela sua sobrevivência. Qualquer animal quer sentir prazer.
Qualquer animal precisa se alimentar, né? Precisa se proteger, precisa buscar a sua sobrevivência. Isso o ser humano faz enquanto animal também. O animal homem, o animal mulher, ele busca prazer, o animal homem e mulher, ele busca o trabalho porque ele precisa sobreviver. Agora, cultivar o ócio, cultivar o diletantismo, cultivar o que não tem um fim prático, isso só o ser humano faz. Abrir mão da poesia, assim como abrir mão da arte, é abrir mão da nossa condição humana. Né? É abrir mão da condição humana. Por isso que a poesia tem espaço, por isso que a poesia tem lugar e por isso que hoje nós estamos falando aqui de Carlos Drummond de Andrade. Falando de poesia. Né? Ó, Viegas, o Instituto Moreira Salles está aí com uma proposta, né, do dia D, Drummond, 31 de outubro, buscando como exemplo lá, né, homenagem 16 de junho ao James Joyce, né? Essa ideia te parece interessante? Olha, veja bem, Carlos, a primeira coisa que eu vou até repetir agora o que eu coloquei talvez lá no começo do programa. O que eu acho importante é sempre a obra do poeta. Se a obra do poeta vai ser lembrada nesses dias, nesse dia, isso é bom. A obra, né? Não necessariamente a biografia. Agora tem uma outra coisa. Drummond foi fantástico. A poesia de Drummond é de alta qualidade. Entretanto, ele não é o nosso único poeta. Né? Então, nós não podemos correr o risco de transformar o Drummond também no grande representante da poesia brasileira, porque a poesia, ou até da poesia em língua portuguesa, porque esta poesia brasileira, ela é uma miríade. Nós temos muitos nomes de grande significado. Né? E que precisa ser lembrado. E que seus trabalhos sejam lembrados. Né? Que seus trabalhos sejam lembrados. Então, é importante que lembremos de Drummond, não só no dia D Drummond, né? Mas que Drummond, que escreveu uma poesia do cotidiano, possa ser cotidianamente lido, não apenas de um dia por ano. E que assim como lemos Drummond, que possamos também ler outros tantos poetas de tanta qualidade que nós temos, que já não estão mais aqui em matéria, mas que continuam vivos na sua literatura, e tantos outros que vão surgindo, né, a cada dia. A vinda do Viegas aqui sempre rende boas conversas e a gente espicha, né? Daríamos para ficar aqui falando muito mais. Mas enfim, né? Chegamos ao final aí de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer a presença do escritor e historiador Viegas Fernandes da Costa. Ele falou sobre poesia. E o aniversário do poeta Carlos Drummond de Andrade, que ocorre no próximo dia 31 de outubro. Também quero agradecer a você que esteve ligado no programa. E a gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira também, às 10 horas, aqui pela FURB TV. Tenham uma boa noite e uma boa semana. Tchau.